O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querida Maria de Lourdes, tudo bem? Bom dia, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Então, vamos cumprimentar também os nossos companheiros de jornada que estão conosco nessa hora e dizer que Maria de Lourdes, ela vai trazer sua mensagem representando a Aliança Municipal Espírita, né? Nossa querida AME, de Além Paraíba, e então nós agradecemos. É um tema que já foi aí publicado, é um tema precioso que a nossa doutrina apresenta e que nasceu através dos médiuns, não é? Então, é sempre bom, é importante esse estudo que ela vai trazer para nós. Então, sejam todos bem-vindos também. É muito importante a gente estar juntos nesses momentos, e os que não puderem agora acompanhar, certamente estarão conosco, e nós já desejamos também uma boa noite, que seja para todos nós e bem proveitosa. Então, nesse momento, nós elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, esse mestre, amigo de todas as horas. E vamos agradecer pela oportunidade de podermos conhecer, refletir um pouco mais sobre essa valiosa doutrina espírita, que sempre nos traz uma iluminação em todas as ações da nossa vida. E assim, Senhor, rogamos a nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que estão sempre nos acompanhando, que intuam, inspirem nossa querida irmã Maria de Lourdes, que vai nos trazer um importante estudo e que tenhamos assim a mente e o coração abertos para realmente podermos depois aplicar nas nossas atividades do dia a dia. Rogamos, Senhor, as suas bênçãos para todos nós, para os irmãos encarnados e desencarnados, e que todos recebam a sua bênção. Que assim seja, graças a Deus. Então, querida, a palavra é sua. Então, vamos renovar aí o boa noite às pessoas, né, os amigos que estão aí do outro lado, acompanhando o trabalho.
que nós possamos ter aqui uma noite feliz, que a gente possa deixar uma mensagem positiva. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre mediunidade, como já foi colocado, né, como foi distribuído o cartaz aí, falando da mediunidade segundo a doutrina espírita, e que nós possamos, assim, amigos, a gente ter uma visão um tanto diferente, um pouquinho diferente, né, do que realmente é a doutrina espírita, e o que ela fala para a gente sobre mediunidade. Eu estou tentando colocar aqui em modo de apresentação, mas eu acho que não vai. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, agora sim. Então, que nós possamos falar um pouquinho sobre mediunidade para os companheiros. E Emmanuel tem uma mensagem que se intitula Palavras do Autor, que ele vai dizer que a mediunidade que surge aos teus olhos, a cachoeira que surge aos teus olhos é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia, revela a glória da natureza, destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais simples, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte, não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhes governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardecianas, que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do Evangelho simples e puro, a fim de que a mediunidade e médios se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Então, meus companheiros, a mediunidade é para nós uma força, é uma energia muito poderosa, e que para que a gente possa utilizar essa energia da forma com a qual ela traga benefícios para o médium, para as pessoas que buscam, através da mediunidade, um consolo e um esclarecimento, é preciso que a gente tenha uma base sólida na doutrina espírita, né? Então, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Existem pessoas que são portadores de recursos mais amplos nessas manifestações, facilitando-lhes as comunicações com os espíritos. Conforme alerta-nos Allan Kardec, essa faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Fugir a essa proposta divina acarreta a necessidade de reparação, pois a vida de uma pessoa é a sua própria confissão pública e sua conduta, pautada no amor e no sacrifício. É a sua verdadeira profissão de fé. Então, meus amigos, Emmanuel, nessa mensagem que ele fala, né, a palavras do autor, quando ele compara a cachoeira com a mediunidade, por que ele faz essa comparação? A água é uma força descomunal. Veja só, quando a usina elétrica, ela por muitos anos, o recurso que ela tinha para produzir energia elétrica era a água. Hoje a gente já tem
outras fontes de energia, né? Como a energia solar. Mas no primeiro momento, a grande descoberta foi a energia da água, que vinha da água. E a mediunidade é isso. A mediunidade é uma força gigantesca que nós temos a nosso próprio favor. É quando a gente pode se utilizar dela para ajudar outros corações que às vezes estão desesperados, sem consolo, às vezes perdeu um ente querido prematuramente e fica desorientado. E vem a mediunidade falar: calma, calma, a vida segue. A vida continua após a morte do corpo físico. E aí, às vezes, através de uma psicografia, chega uma mensagem de um ente amado e que vai nos consolar, que vai nos acalmar os corações. Então, meus amigos, essa metáfora ressalta a importância de educar e disciplinar a mediunidade para que ela não seja apenas um fenômeno impressionante, mas sim uma verdadeira fonte de bênção e evolução espiritual. A mediunidade pode surgir em qualquer lugar para que se transforme em um instrumento de auxílio e crescimento espiritual. Precisa ser estudada e orientada pela doutrina espírita. Nós falamos que precisa ser orientada, estudada pela doutrina espírita, porque é onde nós estamos situados, né? É na doutrina espírita. Mas a mediunidade, ela não existe só na doutrina espírita, ela existe em toda parte, em todos os cantos. Então, a gente acreditar que só o espiritismo tem mediunidade não é real, não é verdadeiro. Mediunidade existe em todas as formas. A doutrina espírita tem uma forma particular de entender a mediunidade. E Allan Kardec estudou todos os fenômenos dessa natureza, findando por catalogar alguns mais comuns entre os efeitos físicos, os psíquicos, conforme a obra editada em 15 de janeiro de 1861, que é o Livro dos Médiuns, que vai tratar deste assunto. Também não lhe passou desapercebido a análise das qualidades morais dos médiuns, exemplificando com detalhes os imperfeitos e os bons. Então, meus amigos, mediunidade é um meio de interação entre os espíritos que já não possuem um corpo físico, os espíritos desencarnados e os espíritos vivos, que somos nós, que estamos num corpo de carne, numa matéria densa e pesada. A doutrina espírita evidencia que a mediunidade é um recurso natural e, dessa forma, não tem nada de místico, milagroso ou sobrenatural. Para aqueles que consideram a matéria física a única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E por eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Então vem o Espiritismo, meus amigos, nos dá a chave de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, de que nos tempos antigos se passaram por prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, conhecíamos os efeitos, pois eles se conduziram em todos os tempos, mas não conhecíamos a lei. E é a ignorância dessa lei que gera a superstição. Uma vez compreendido essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram em ordem das coisas naturais. Então, essa explicação, essa orientação está lá no Livro dos Médiuns. Allan Kardec colocou na primeira parte, no capítulo 2, dos itens 10 a 15. Se alguém depois quiser conferir, fica à vontade. Então, meus amigos, o que seria, então, a mediunidade segundo a doutrina espírita? Então, a mediunidade
é a faculdade que permite a comunicação e o intercâmbio entre os espíritos e os seres humanos, um processo de interação entre os planos físicos e o espiritual. É uma capacidade inerente a todas as criaturas, independentemente da sua condição moral, e se manifesta de diversas formas, como sonhos, intuições e premonições, psicografia, psicofonia, entre outros. Essa informação, quem nos trouxe foi a IA, a inteligência artificial, que ficou bem completinha, a gente quis aproveitar. Então, se a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação e o intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os seres humanos encarnados, precisamos saber se eles existem. Então, a gente precisa entender se os espíritos existem. Então, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, a gente vai continuar esse diálogo, esse questionamento, mais um pouquinho. Então, o questionamento, a definição de espírito ainda. Há espíritos? Então, os espíritos existem? E a resposta que Kardec nos deu, sim, os espíritos existem. E o que é o espírito? E Kardec também vai nos trazer mais uma resposta. O princípio inteligente do universo. E o que são os espíritos? Kardec era tão didático que parece que já foi respondido, mas ele vai fazendo indagações para que não resta nenhuma dúvida de nossa parte. De repente, os amigos estão pensando, né? Poxa, mas você não vai falar de mediunidade, está falando de espírito? Tá, mas para eu chegar na mediunidade, eu tenho que saber se o espírito existe. Porque sem os espíritos, não há comunicabilidade. Então, por isso que a gente faz uma trajetória, a gente traça uma linha de raciocínio para a gente entender bem sobre mediunidade. Essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são senão as almas dos homens despojados do invólucro corpóreo. Então, os espíritos nada mais é do que nós, quando deixarmos esse corpo físico. Todos nós somos hoje espíritos encarnados, um espírito que está preso a um corpo de carne. Amanhã, no futuro, que eu espero que seja um pouco longo, né, a gente vai deixar esse corpo e voltar à nossa origem, que é o espírito sem o corpo material. E qual a natureza íntima do espírito? Está lá no Livro dos Espíritos essa questão. Não é fácil analisar o espírito com vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Então, como a gente não consegue tocar o espírito, normalmente, a maioria de nós não conseguimos tocar o espírito, porque a gente não tem uma mediunidade que nos faculta este toque, então a gente pode dizer que o espírito não existe, porque ele não é palpável para nós. Os espíritos são imateriais, então podemos dizer que os espíritos não têm matéria? E Kardec responde para a gente, imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, tão etérea quanto escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. Então, meus amigos, é uma matéria quintessenciada. O que significa uma matéria quintessenciada? É uma matéria que tem a quinta parte. Ela é uma matéria mais sutil. Então, ela é menos pesada com relação ao nosso corpo físico. Por isso, é uma matéria que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue pegar. E a existência da alma e de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Então, se há essas questões, aí vem mais algumas questões para nós. Crê em Deus? Nós cremos em Deus?
Nós acreditamos em Deus. E o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, segue as questões de Kardec. E essas questões estão lá no Livro dos Médiuns. Crê que tendes uma alma? Nós acreditamos que temos uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico? Então, a gente acredita nisso. Então, é claro que a gente acredita que a nossa alma sobrevive após a morte do corpo físico. Por isso, a gente não faria sentido algum da gente falar de comunicabilidade com os espíritos se a gente não acreditasse nisso. Com a morte do corpo físico acabou tudo. Nós, espíritas, nós não acreditamos nessa versão. Nós acreditamos que nós vamos sobreviver após a morte do corpo físico. E vem mais uma questão. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Isso é, se pode com este trocar ideias. Então, nós podemos, o espírito pode conversar conosco, que estamos encarnados, que estamos presos num corpo físico? E a resposta é sim. Por que não? Que é o homem, senão o espírito aprisionado num corpo? Então, ele faz aqui um questionamento, né? Por que não poderia os espíritos que não têm um corpo de matéria comunicar conosco que tem um corpo de matéria? Pode sim, e através, muitas das vezes, de outro ser humano encarnado, através da mediunidade. Por que não há de o espírito livre? O espírito livre aqui, ele coloca como espírito que não tem um corpo de matéria. Se comunica com o espírito cativo. O espírito cativo aqui somos nós que temos um corpo de carne, que estamos ligados a um corpo de carne. Como o homem livre se comunica com o encarcerado. Então, ele faz aqui uma analogia e faz um questionamento para nós. Né? Se nós que temos um corpo de carne, que somos os espíritos cativos, nós conseguimos ir lá num presídio e conversar com um homem que está preso. Por que o espírito livre, que não tem um corpo de matéria, não poderia conversar conosco, que estamos encarnados no corpo de matéria? Então, ele vai falando, ele vai nos levando a um entendimento, né? Por que o espírito livre não pode conversar conosco? Ele pode, sim. E como ele faz isso, né? Desde que admitais que essa base não como não simples probabilidade, mas é porque coisa que tem que ser. Desde que admitais a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos. Então, o que ele fala? Quando a gente deixa o corpo de carne, a gente esquece os amores que a gente teve aqui enquanto vivia na Terra? E a resposta é não. Nós vamos com todos os sentimentos, com todas as nossas amorosidades, vai conosco após o nosso desencarne. E como se dá a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados? Pela sintonia mental. Então, muitas das vezes, a gente não precisa nem se utilizar de um médium para que a gente tenha essa sintonia. É através da ligação mental. Nós pensamos em alguém, esse alguém se liga a nós de uma forma rápida, porque é através da transmissão de pensamento. Então, quando eu emito uma vibração de amor para alguém, ele recebe essa vibração de amor. Quando emitimos um pensamento de raiva, de ódio, ele também recebe essa vibração. Daí o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Os pensamentos e os sentimentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como os sons e a luz se propaga pelo ar. Devemos atingir, pelas leis de sintonia e afinidades, outras mentes de encarnados e desencarnados que comungam
dos mesmos ideais. Então, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa vibração, a gente vai se ligar a outras mentes que igualmente está pensando conosco. E através de um médium também, a gente pode ter essa comunicação dos espíritos, né? A palavra médium vem do latim, que significa meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. E qual é o médium de maior referência para nós? Francisco Cândido Xavier, né? Que foi um médium aí muito conhecido de todos nós no meio espírita, não no meio espírita também. Se a gente falar de mediunidade, as pessoas logo vai se ligar, vai conectar com o nome Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, porque o legado de Francisco Cândido Xavier ultrapassa as barreiras religiosas e o tornou reconhecido o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país. Então, meus amigos, tem um outro termo também que as pessoas conhecem muito quando fala de mediunidade, que é o termo incorporação. Muitas pessoas têm a ideia falsa de que incorporar significa que o espírito entra dentro do corpo do médium, e isso não é verdadeiro. Porque tem o filme O Ghost, que é um filme bacana pra caramba, foi lançado em 1990, que ele teve uma bilheteria enorme, porque foi um filme que trouxe uma ideia de mediunidade interessante, mas ali tem umas informações um tanto equivocadas, mas é um filme que vale a pena ser assistido, né? E lá a médium, a suposta médium, ela dava a impressão de que o espírito entrava dentro do corpo dela, porque aí eles mudavam a fisionomia dela, aquela coisa toda. A voz até modifica, mas a fisionomia raramente. Porque o espírito, ele fica... Aí a gente traz uma imagem, se os companheiros estiverem ouvindo aí, quem está gerenciando aí, fala se está conseguindo ver a imagem bacana, só para ter uma ideia de que as pessoas estão vendo legal. Então, aqui, nós temos nessa imagem a imagem de uma suposta reunião mediúnica, onde o médium está sentado e os seus mentores espirituais estão atrás dele e aquele que daria a comunicação. Então, ele não entra dentro do corpo, ele fica ao lado, ele fica atrás, ele fica na frente, e não importa. Tem uma outra imagem aqui menor, que é onde um espírito também está abraçando um ente amado, um ente querido. Então, essas são a verdadeira imagem que a gente tem que ter do que seria essa comunicação do espírito desencarnado com o espírito encarnado, com o médium, né? E vem mais uma pergunta, né? Todos somos médiuns ou somente algumas pessoas? E aí, lá no livro dos médiuns também está essa questão aí, 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa resposta foi dada por Kardec. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. E aí a gente traz aqui, né, o que seriam esses rudimentos. Essa faculdade, os rudimentos, sentir a influência, né? A influência dos espíritos pode se manifestar de maneira sutil e os sinais podem variar de pessoa para pessoa, como mudança repentina de humor. Mas isso não quer dizer que toda vez que a gente muda o nosso humor, significa que estamos sendo influenciados por um espírito. Às vezes, nem sempre, às vezes é uma característica nossa, e a gente atribui ao espírito. Então, a gente tem que se observar. Quando eu fico mal-humorado, eu estava feliz e de repente fiquei mal-humorado? Se isso aconteceu, a gente pode
deduzir que é um espírito que está ali ao nosso lado. E, nesse momento, o que fazer? Uma prece, rogando o amparo do seu mentor espiritual e para que esse irmão possa ser encaminhado para uma região onde vai encontrar todo o esclarecimento necessário e o acolhimento também necessário. Uma sensação de estar sendo observado. A gente, às vezes, está assim, sentado, descontraídamente, de repente a gente tem aquela sensação, nossa, parece que tem alguém me observando. Pode ser a presença de um espírito. Arrepios ou mudanças de temperatura. De repente tem aquela rajada de vento que passa por nós. Mas também vamos nos certificar se não tem nenhuma corrente de ar passando por ali, para que a gente não atribua essa mudança de temperatura aos espíritos. Uma interferência em aparelhos eletrônicos. A televisão liga, desliga. Mas a gente tem que certificar também se, sem querer, a gente não programou essa televisão. Por isso ela ligou e desligou. O aparelho de som, da mesma forma. Então, tudo, meus amigos, a gente tem que analisar com cautela. A gente não pode afirmar que tal situação é obra dos espíritos. Pode ser, mas também pode não ser. E os toques sutis. Às vezes a gente tem a sensação de que alguém tocou o nosso ombro. A gente olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém ali. Pode ser a presença de um irmão mesmo espiritual que está ali a nos visitar. Sonhos e visões, isso é bem comum. Às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente teve um sonho com aquele ente amado, querido. É tão real que a gente nem quer acordar, de tão agradável que é o sonho. E às vezes também o auditivo. Às vezes a gente tem a sensação de que alguém nos chamou. Antigamente a gente ia abrir a porta, né, para ver se tinha alguém chamando. Hoje, com os interfones, isso já ficou um pouco mais distanciado, né? Os fenômenos físicos. Às vezes uma luz apaga, uma luz acende, mas para isso acontecer, a gente precisa ter um médium ali com essa faculdade, né, dos efeitos físicos. Mas também a gente tem que certificar se o interruptor não está com mau contato, se a lâmpada não está querendo queimar, porque ela dá essas interferências, e a sensibilidade e a intuição. Às vezes a gente tem aquela sensação muito vívida em nós de que, ou intuição de que algo vai nos acontecer, mas isso pode ser ajuda espiritual. E a gente traz agora aqui as principais espécies de manifestações. Nós não vamos adentrar em nenhuma delas, porque é extenso demais e a gente não teria tempo para isso. A gente só vai falar mesmo de quais tipos de mediunidade que existe. Então, médios de efeitos físicos, né? Médios, videntes, aqui eu mudei a ordem, médios sensitivos ou impressionáveis. Essa é a maioria de nós temos isso. Médios audientes, aqueles clareaudientes, aqueles que ouvem com o ouvido interno ou externo. Médios videntes, a clarividência, aquele que vê, não com os olhos que nós temos aqui, é um olho interno que a gente tem, o olho do espírito. Médio escrevente ou psicógrafos, a escrita, né? O Chico Xavier era um médio psicográfico. Médios curadores, esse aqui eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque é muito interessante. Antigamente a gente tinha as benzedeiras, né? Nada mais de que eram médiuns, só que não recebia esse nome de médiuns, eram as benzedeiras, curandeiras, né? Então, é aquele que possui a capacidade de curar ou aliviar dores por meio do toque, do olhar ou até mesmo da prece, sem o uso de medicamentos. Essa faculdade está relacionada ao magnetismo, mas vai além dele, pois envolve a influência dos espíritos no processo de cura. Allan Kardec explica que essa mediunidade não é exclusiva dos médios, pois qualquer pessoa que tenha fé e boas intenções pode ser auxiliada por espíritos benevolentes ao realizar um ato de cura. No livro dos médiuns, ele destaca que os médiuns curadores atuam sobre a influência espiritual e que a prece
é um elemento essencial nesse processo. Então, meus amigos, sem a prece, a gente pouco pode fazer. A prece é o nosso religar com a espiritualidade amiga. É aquela vontade, é aquele momento que a gente se entrega em benefício do outro. É nesse momento que a espiritualidade atua sobre nós, independente se a gente incorpora espírito ou não, mas nós podemos doar as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações àqueles irmãos que estão necessitados e têm a permissão para ser curado da enfermidade ou da influência espiritual que está sentindo naquele momento. Médios pneumatográficos ou escrita direto. Às vezes aparece uma mensagem dentro de uma gaveta sem que tenha a ação imediata ali do médium. Os médios sonambúlicos, que é durante o sono que essa faculdade aparece. E aqui vem um outro questionamento, né? Há inconveniente em desenvolver a mediunidade na criança? E Kardec responde, certamente, e sustento que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis, fracos e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações sobre excessiva sobreexcitação. Então, a gente incentivar a criança a ficar relatando o que vê. Nós colocamos uma imagem aí de uma criança conversando com um amigo imaginário e o pai chega para conversar com essa criança. Assim, os pais prudentes devem afastá-los dessas ideias. Então, se a criança relata ali que está vendo um espírito, a gente vai dar atenção, mas sem muita ênfase. E quando a criança está muito recorrente nessas visões, vamos levar para a casa espírita, para que ela possa participar lá da evangelização, para que ela possa se educando e educando esses espíritos. Mas as crianças também têm muita proteção, não está desamparada. E Kardec recomenda que os pais prudentes evitem estimular a mediunidade nas crianças e se abordarem o tema, que eu faço apenas do ponto de vista das consequências morais. No entanto, ele esclarece: há crianças que manifestam mediunidade naturalmente, seja por efeitos físicos, escrita ou visões. Nestes casos, não há o mesmo risco, pois a faculdade faz parte da natureza da criança e sua constituição permite essa manifestação. Chico Xavier manifestou a mediunidade muito cedo. Ele relata que ele conversava com a mãe dele desde pequena idade, e a mãe dele dava bons conselhos para ele. E trazemos mais uma questão. Há, no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita ou de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? E Kardec responde, não. Quando uma criança, a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Quando a gente fica estimulando, a criança fala, ai, o vovô está aqui. E aí os pais começam a fazer muito questionamento. Como que ele está? O que ele está falando? Ele fala que está bem? Ele fala que está com saudade da família? É isso que Kardec fala que os pais não devem fazer. Deixe que a criança fale com naturalidade, para não sobrecitá-la, para não perturbá-las. Essa é a recomendação de Kardec para nós. Nota, aí nós trouxemos também aqui um desenho também, uma figura aqui, ó. A criança está conversando com os seus amiguinhos imaginários, mas atrás dele tem um protetor. Então, as crianças não estão desamparadas. Os pais costumam ficar muito assustados quando as crianças relatam que está vendo espírito, mas não há preocupação com isso. Mas reforço mais uma vez que devemos levar as crianças para a evangelização. Com o tempo, essas imagens vão desaparecer com naturalidade também, ou se tiver na sua constituição de ser médium mesmo, vai permanecer com ela, sem levar a grandes abalos, nem assustar ninguém.
Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com essas, que lhe pareçam coisa naturalíssima. A que lhe dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o espiritismo. Então, não há com que se preocupar, mas há sempre aquela responsabilidade dos pais, né? Vamos levar ao centro, vamos levar para a evangelização. E nós trouxemos mais uma questão: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Então, tem uma idade adequada para isso? E o que Kardec responde? Não há idade precisa, tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Então, não há uma idade pré-estabelecida, há sempre o bom senso a nos orientar. A criança de 12 anos, a qual tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Então, há crianças de 12 anos que será menos afetada do que um homem de 50 anos, por exemplo. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? O bom senso sempre falando. Porque se a criança tem essa predisposição de ser médium e trabalhar com mediunidade, ela veio com o seu organismo preparado. Então, não há com que a gente se preocupar em demasia, mas sempre com cautela. E aqui traz mais uma questão, né? Qual a finalidade da mediunidade na Terra? Tem uma finalidade a mediunidade para nós? E é Divaldo que traz essa explicação. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Então, a mediunidade é uma bênção que nos é dada, que nos foi confiada, para que a gente possa servir de instrumento do bem para ajudar pessoas que estão em dificuldade e para nos ajudar. Porque não é só o outro. Somos nós que frequentamos uma reunião mediúnica, somos nós que trabalhamos com a mediunidade, que somos os maiores ajudados, os maiores beneficiados, desde que façamos isso com amor e responsabilidade. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência, com habilidade, os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Então, a faculdade nos permite isso, que a gente resgate alguns débitos que a gente adquiriu em uma encarnação. A gente vai reparando isso da melhor forma possível. A mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Então, a mediunidade vem nos trazer responsabilidade, que não é a gente viver essa vida aqui sem amanhã. Porque a gente fala assim, vou viver o hoje aqui e agora, porque só essa vida que nós temos. Não, nós vamos viver após a morte do corpo físico. Então, nós temos uma responsabilidade com todos os nossos atos, com todas as nossas ações. Não é dizer, depois que eu morrer, tudo acabou. Não é bem verdade. Tá? O Espiritismo vem nos dizer que isso não é uma verdade. Nós vamos viver após a morte do corpo físico. Por isso, a gente tem que ter muita responsabilidade com os nossos atos, com o que a gente faz com o nosso corpo físico. E durante o processo que nós estamos encarnados. E a vivência mediúnica saudável é consequência da conscientização do compromisso que se adquire através do estudo da própria faculdade, da meditação em torno das suas finalidades, quanto da irrestrita confiança em Deus. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo, com essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na carne, né? Mediunidade, essa informação está nesse livro aí, ó, Vivência Mediúnica, do Manuel Filomeno de Miranda. E nós trouxemos mais uma questão: quais são os requisitos para médium participar da sessão mediúnica em uma instituição espírita? Então, tem alguns
requisitos para que a gente possa participar de uma reunião mediúnica na casa espírita? E tem sim. A FEB nos traz essa orientação. A política de ingresso nas reuniões mediúnicas é variável de acordo com cada instituição espiritista. Porém, o que quase todas apresentam em comum é o estudo teórico necessário antes mesmo do início da parte prática. Ninguém deve ser encaminhado para salas medianímicas sem antes passar por um estudo teórico mais aprofundado, ou muito menos pessoas que estejam enfrentando um processo obsessivo ou em completo desajuste psíquico. Então, meus amigos, o ideal é que a gente, antes de entrar para uma reunião mediúnica, que a gente tenha um conhecimento prévio da doutrina espírita, para que a gente possa ir para uma reunião seguro do que vai acontecer. E se a gente está passando por um processo obsessivo, primeiro a gente trata o processo obsessivo com as palestras públicas, com os estudos que a casa oferece, com o passe, com a água fluidificada, no atendimento fraterno, para que a gente possa se reajustar. E em alguns casos, em algumas vezes, é preciso também passar pelo médico físico, médico encarnado, para que ele possa nos dar um medicamento para a gente se reequilibrar e aí sim depois a gente ter mais condições de estar numa reunião mediúnica. Por quê? Na reunião mediúnica, a gente tem muitas emoções, a gente lida com sensações que não são nossas. E aí, se eu não me conheço, como que eu vou saber o que é meu, o que é do espírito? Por isso é necessário a gente se conhecer bastante para depois ir para uma reunião mediúnica. Nesses casos, antes de quaisquer exercícios medianímicos, deve haver o socorro e o amparo a essas pessoas, para somente depois, caso desejem e apresentem condições psíquicas e emocionais, encaminhá-las aos grupos de estudos medianímicos. Então, primeiro a gente tem que fazer todo um trabalho para depois a gente ir para uma reunião mediúnica. Muitos companheiros, às vezes, ficam exaltados com os dirigentes da casa, porque ouviram falar que quando está com a mediunidade ostensiva, tem que ir de imediato para uma reunião mediúnica. Isso não é verdadeiro. Nós primeiros vamos nos reequilibrar para depois ir para uma reunião mediúnica. Todas aquelas pessoas que entraram para as reuniões mediúnicas dessa maneira não permaneceram. Eu já trabalho em reunião mediúnica há muito tempo e poucas pessoas permaneceram nas reuniões mediúnicas quando entra dessa maneira. Tem que ter um estudo, um conhecimento maior para que a gente entenda o que a gente vai fazer numa reunião mediúnica. Educar a mediunidade ou educar-se para a mediunidade? Educar-se incessantemente é dever a que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar e aprimorando-se logar as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Então, a gente precisa se educar. E olha que frase forte. Médium educado é cidadão educado. Então, não é quando eu vou para uma reunião mediúnica, no dia eu tenho um comportamento totalmente diferente. Não, a gente vai ser aquilo que deve ser no nosso dia a dia para participar de uma reunião mediúnica. Com o estudo da doutrina espírita, a gente vai entendendo isso. Então, a gente não tem que fazer uma troca, como se a gente trocasse de roupa. Ah, não, hoje é dia da reunião mediúnica, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou xingar ninguém, eu vou comer uma quantidade razoável. Não, meus amigos, quando a gente começa a entender mediunidade e a gente começa a se educar, não tem uma mudança radical de comportamento. Hoje é dia da reunião mediúnica, eu não posso isso, não posso aquilo. Não. Se a gente entende isso, a gente vai ser o mesmo sempre e a gente não vai mudar o nosso comportamento porque hoje é dia da reunião mediúnica. Quem é médium não é ou somente nas reuniões de intercâmbio espiritual. A faculdade é um sentido profundo que acompanha o seu detentor, onde esteja. Isso não quer dizer que se deva entrar em transe a qualquer hora e lugar, mas registrar
o que seja facultado, reservando-se o direito de permanecer lúcido e ativo no cumprimento das tarefas e compromissos sociais em permanente sintonia com os bons espíritos. Através da inspiração, pois semelhante tento marcará a vida de imensas possibilidades de servir. Então, com o passar do tempo, a gente vai entendendo isso, que a mediunidade, a gente não é médio só dentro do centro espírita, a gente é médio fora do centro espírita. E se a gente conseguir entender isso, a gente vai ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais serena. E a espiritualidade amiga, que sabe que a gente já tem essa disciplina, vai nos utilizar muito mais, com mais frequência, com mais vezes. E qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, a gente traz aí uma figura de Chico Xavier, de Emmanuel, né, que é um médium que trabalhou muito bem a sua mediunidade, com amorosidade, com simplicidade, com humildade. Então, ele é uma referência para nós. A mediunidade leva à loucura? A mediunidade pode nos tornar pessoas loucas? E olha o que o Kardec coloca para a gente. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso. Em virtude da fraqueza cerebral, a mediunidade não produzirá a loucura, quando essa já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela sobre todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo poderia ser prejudicial. Então, isso só vai acontecer com a gente se a gente já tiver a predisposição para desenvolver a loucura. Caso contrário, a mediunidade não provoca isso. Pode exercer a mediunidade com fins lucrativos? Essa também é uma pergunta muito interessante, né? A gente pode fazer da mediunidade uma profissão? E olha o que Kardec vai dizer para a gente. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Kardec explica que a mediunidade é uma faculdade concedida gratuitamente por Deus e que deve ser utilizada para a prática da caridade e o auxílio ao próximo, sem envolvimento financeiro. Kardec reforça que cobrar pela mediunidade desvia seu propósito espiritual, tornando-a uma atividade comercial e sujeito à influência negativa. Ele também alerta que a mediunidade não é uma profissão, pois depende da vontade dos espíritos e não pode ser controlada como um talento adquirido pelo estudo e prática. Então, meus amigos, lá no filme que eu citei, o Ghost, a médium em questão, ela utilizava a mediunidade com fins lucrativos e ela enganava as pessoas. Ela era uma charlatã, que ela não sentia a presença dos espíritos, ela não via os espíritos, mas ela utilizava disso como meio de profissão, de angariar recursos para a sua vida pessoal. Até que um momento, o Sam, que é um espírito que estava precisando de um médium para falar com a sua noiva, de alertar sobre os perigos que ela estava correndo, ele percebe que ela consegue ouvi-lo. A médium consegue ouvi-lo. E aí ele começa a falar com ela. E ela leva um baita susto e fica desesperada e fala e jura que não vai mais usar da boa fé das pessoas, não vai tirar dinheiro das pessoas mais levianamente. E aí, mas só que o Sam, que era o espírito que precisava de utilizar de um médium, fala com ela, você precisa me ajudar. E começa a perturbá-la até que ela consegue ajudá-lo. O filme é interessante, é O Ghost, vale a pena assistir, quem não assistiu ainda. E aqui Jesus vai falar para a gente, restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus fez essa anotação. Embaixo aí eu tenho uma fotinha de Jesus acolhendo
um irmão necessitado de ajuda e de amparo, e ele acolhe com muito amor, com muita atenção. E para finalizar o nosso trabalho, nós encerramos com essa mensagem de Chico Xavier, né, que para a gente é uma referência de mediunidade, de médium, né? No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age, serve, ajuda e socorre, sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Emmanuel. E assim, meus irmãos, nós estamos aí retornando aí para a sala de estudo, para que a gente possa finalizar o nosso trabalho. Minha querida irmã, foi um trabalho muito esclarecedor e que realmente precisa ser bem divulgado, porque muitas pessoas, às vezes, têm esse dom, receberam de Deus como uma missão e não sabem lidar nessa parte, não é mesmo? Então, você trouxe que a gente possa refletir muito, aqueles que sentem em algum grau essa sensibilidade, procurar mesmo. No centro espírita vai encontrar a verdadeira finalidade dessa missão. Foi muito bom, tá, querida? Agradecemos muito e que muitos encontrem esse caminho para realmente exercitar essa missão que Deus colocou para um ajudar ao outro, não é verdade, minha querida? Você trouxe a importância de se ajudar e ajudar a outra pessoa. Graças a Deus, ficamos a mediunidade é isso, né? A gente tem uma oportunidade de servir aos espíritos e aos nossos semelhantes. E, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de trabalho que eu tive aqui. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho aqui com esse virtual, porque a gente acaba não vendo nada, mas a gente faz com muito amor e com muita responsabilidade. E nós sentimos isso, o seu amor, a sua dedicação ao trabalho que você trouxe. Tá bom, minha querida? Então, nesse momento, nós vamos novamente continuando com nossos pensamentos elevados, essas boas notícias que nos chegam de consolo, de esclarecimento, agradecendo a Deus, a Jesus, por tudo que nos é dado de presente, tudo nos é dado para desenvolvermos os talentos que recebemos de Deus. E pedimos, Senhor, então, por aqueles que ainda permanecem com o coração endurecido, não sabendo da existência das nossas vidas, que a vida é uma só realmente, mas são muitas existências em que cada vez que reencarnamos, aprendemos um pouco mais para um dia livrarmos de todas as imperfeições que ainda temos e chegarmos a ser espíritos puros. Obrigada, Senhor. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que nos acompanham, que estão sempre ao nosso lado, e agradecemos, Senhor, pedindo por todos aqueles que ainda não conhecem a sua doutrina, o seu evangelho de amor ao próximo, de amor a si mesmo. Muito obrigado, Senhor. Esse amor a Deus que nós louvamos e estamos sempre pedindo, nos abençoe, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã, então, leva esse abraço nosso de muito carinho. Muito obrigada. Obrigada eu. Fica com Deus.
Tchau.